Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente a esse canal. Como eu sempre falo, hoje o tema é ira. O que a Bíblia quer dizer sobre ira? O que é você ficar irado? O que é você ficar estressado? Embora as palavras parecem ser palavras diferentes uma da outra, estresse e ira, só que uma gera a outra. Se você parar para pensar dentro do dicionário, dentro do ipsilipre da palavra, falando a palavra ira. Então, o que acontece? O que é ira? O que é estresse? Geralmente, a pessoa que se estressa muito, automaticamente ela vai chegar em casa, diante dos seus familiares, sua esposa, seus filhos, irado, pelo cotidiano que ele viveu durante o dia estressado, dentro da empresa, dentro do trânsito, vindo para casa, alguém fechou o carro dele, e ele acaba ficando estressado, e o estresse não controlado vira ira. Por isso que a gente vê nos nossos telejornais muitas violências domésticas, muitas violências entre relacionamento, de pessoas iradas que não conseguem controlar esse impulso que contaminou o ser humano, que foi esse vírus que é o pecado, e esse vírus que é o vírus da ira, que entrou junto com o pecado na humanidade. E muitas vezes as pessoas não conseguem controlar esse impulso e acaba agindo por impulso, fazendo coisas terríveis, catástrofe, acaba fazendo terrorismo, tudo por causa da simples palavra ira. O que a teologia fala sobre a palavra ira? O que significa ira? Tem uma passagem bíblica que muitos teólogos falam na Bíblia, que teve um momento que Jesus Cristo estava indo para a sinagoga. Sinagoga significa igreja, tá? É uma palavra que os judeus dão o nome igreja naquela época. Sinagoga, a palavra sinagoga significa igreja, que é a palavra grega. E narra uma narrativa bíblica, fala no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, narra a mesma história, que narra a história de Jesus Cristo, que seus evangelhos que narra a história dele, da sua morte, do seu nascimento. Tem uma parte da Bíblia que narra que Jesus Cristo estava indo para a sinagoga para adorar no templo, e ali ele viu as pessoas fazendo comércio no templo ali, vendendo animais aleijados, vendendo animais feridos para sacrifício, né? E ali ele viu que fizeram a casa de Deus um comércio, a igreja um comércio, ponto de ganhar dinheiro, ou seja, trazendo para a linguagem de hoje, fizeram uma feira dentro da igreja, o que a gente conhece hoje como feira. Fizeram isso dentro da igreja, e ali ele teve um ato que ele começou a quebrar tudo, chutar tudo e soltar todos os bichos ali, e ele fala, pronunciando: não faça a casa do meu pai comércio, mas sim a casa do meu pai tem que ser uma casa de oração. E muitos ali falam que Jesus Cristo ele se irou. Não. Ali Jesus Cristo, porque a ira dentro do contexto bíblico, dentro da teologia, dentro da arqueologia e dentro dos canônicos bíblicos, a ira, ela é pecado. Então, se Jesus Cristo ele se irou nesse ato, ele pecou, então ele não serve para ser mais o nosso Salvador. Então, o que Jesus Cristo teve ali, então? Qual foi o ato que Jesus Cristo teve se não foi ira? Se ele saiu quebrando tudo, chutando tudo? Ali ele teve um momento de indignação. É normal o ser humano se indignar. Por exemplo, eu fico indignado quando eu vejo um pai abusando de uma criança. Eu fico indignado quando eu ligo o telejornal, eu vejo um rico sobressaindo sobre um pobre. Por exemplo, explorando a força ou explorando a necessidade daquela pessoa que é abaixo dele, e ele pagando um salário miserável para aquela pessoa fazer milhares de coisas na casa dele. Então isso é uma indignação minha. Então é algo que eu fico indignado, não é algo que eu estou irado. Quando eu vejo um namorado, porque a namorada não quer ele mais, ele vai e acaba tirando a vida dela. Eu não fico irado com a pessoa, eu fico indignado ao ponto que o pecado chegou de fazer tal coisa com as pessoas. É isso que acontece, entendeu? Então, o que é ira dentro da Bíblia? Eu trouxe apenas 2 perguntas. O tema é bem longo, é um tema bem longo, é um tema que tem que ser bem explanado, é um tema que gera várias perguntas e questionamento, mas eu trouxe 2 perguntas objetivas
contexto bíblico para que você possa verificar na sua casa e entender o contexto bíblico que é a palavra ira, tudo bem? Eu vou ler aqui para você duas perguntas sobre ira, e tirar o capítulo e versículo para que você possa verificar na sua Bíblia e na sua casa. Como eu sempre falo nesse canal, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Porque está escrito, nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus, que é a Bíblia, permanecerá eternamente. A Bíblia é Deus falando de forma humana. Imagine Deus falando com o ser humano em forma de Deus. Nós seria aniquilado, destruído. Então Deus ele bolou um plano. Deus ele gerou um plano para se comunicar com o ser humano. Por isso que existe as escrituras sagradas, a palavra de Deus. O apóstolo Pedro ele escreveu na sua carta falando assim que nenhuma escritura foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, a palavra santo dentro do grego, dentro do hebraico e do aramaico significa separado. Então, homem separado foi escolhido por Deus. Então, nenhuma escritura foi dada por vontade humana, mas homens santos foram inspirados por Deus para poder escrever a escritura. Porque toda a escritura é útil para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que todo ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está escrito no livro de Pedro. Você pode ler lá o livro de Pedro a partir do capítulo 1 em diante. Você vai encontrar esse texto lá, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o tema lá, ira. A primeira pergunta sobre ira fala assim, ó. A primeira pergunta fala assim: a ira será punida? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Você acha que a ira, as pessoas que são iradas, as pessoas que são perversas, as pessoas que se iram, que matam as pessoas, que tiram a vida das pessoas, que prejudicam as pessoas, essas pessoas serão punidas? O que a teologia fala, o que a Bíblia fala da ira dessas pessoas, desse tipo de pessoa que tem essa ira? Será que essas pessoas serão punidas? Onde está escrito isso, Tom? Fala para mim na Bíblia. Vou te falar. A pergunta é: a ira será punida? A ira será punida? Essa é a pergunta. Onde está escrito isso? Você vai lá no livro de Isaías, Velho Testamento, o livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 5 e 6. A pergunta é: a ira será punida? No livro de Isaías, capítulo 14, versículos 5 ao 6. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tudo bem? Segunda pergunta do tema ira. Segunda pergunta do tema ira fala assim: o que a ira pode fazer? Olha que pergunta interessante. Eu já dei na introdução dei vários exemplos aqui falando o que a ira é capaz de fazer. Mas o que a Bíblia fala o que a ira é capaz de fazer? Vamos ver o que a Bíblia fala? O que os livros, o que a boca de Deus fala sobre a ira, o que a ira é capaz de fazer? A pergunta é: o que a ira pode fazer? O que a ira é capaz de fazer? O que a ira pode fazer? São a mesma pergunta. São duas perguntas em uma só. O que a ira pode fazer? Onde está escrito isso, Tom? Na Bíblia? Fala para mim poder verificar na minha Bíblia, na minha casa, com a minha família. Porque esse canal faz isso. Eu te dou apenas perguntas, faça perguntas, te dou capítulos e versículos, para que você possa ir à sua Bíblia. Porque a Bíblia, como eu sempre falo, a Bíblia não é um livro interpretativo. A Bíblia é um livro guia, que te guia a pessoa, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, tá bom? A Bíblia nunca foi, nunca será, ela nunca foi, nunca é e nunca será um livro interpretativo. Sim, um guia, um mapa que te guia à salvação. Embora as pessoas tentem adaptar ela às suas necessidades, sendo que é o contrário, que você tem que se adaptar o que ela está escrito, tá bom? Então a pergunta é: o que a ira pode fazer? Você vai lá no livro de Efésios, tá? Novo Testamento, as cartas de Paulo aos Efésios, o livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 e 27. Efésios, capítulo 4, no versículo 26 e 27. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. O que a ira pode fazer? Você vai lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 e 27. Esse foi o tema sobre ira. Como eu te falei, há muito a se falar sobre esse tema, mas apenas trouxe duas perguntas objetivas para que você possa entender sobre o tema ira. Tá bom? Se inscreva no canal. Deixa seu like, deixa seus comentários embaixo. Se você curtiu o vídeo, se você não curtiu também, eu não estou aqui para convencer você de nada. Eu estou aqui, como eu sempre falo no vídeo, eu não nasci, nós, ser humano, não nascemos para tentar ser advogado de Deus ou advogar, tentar defender a Deus em prol de Deus. E muito menos tomar o papel dele de juiz, tentar julgar as pessoas ou tentar apontar os erros das pessoas.
Nós não devemos ser advogados de Deus e nem juiz, porque se Deus precisasse que alguém defendesse ele, teria pessoas bem melhor do que Tom Santos ou outros que estão vendo esse vídeo. Ou mesmo ser juiz, tentar julgar as pessoas. Se Deus quisesse que alguém fosse juiz, ele não escolheria eu, Tom Santos, ou você, ou outras pessoas. Então não podemos fazer o papel de Deus de advogado e nem de juiz. Deus, ele falou que nós devemos ser testemunha. O próprio Jesus confirmou isso que eu estou falando. Vocês serão minha testemunha, tanto aqui na Judeia, tanto em Samaria e até o fim do mundo, em todos os continentes. Somos testemunha de Deus. Então, ore por mim, que eu estarei orando por você. Meu nome é Tom Santos. E vamos orar agora comigo? Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Santo e maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, hoje o tema falamos sobre ira. Peço que o Senhor tira esse sentimento dentro de nós, porque esse sentimento não faz parte dos frutos do Espírito Santo e não faz parte da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, nem da primeira pessoa, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e nem da segunda pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. Então peço que o Senhor tire a ira do nosso coração, que nós possamos andar em mansidão, em bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são os frutos do Espírito Santo, conforme fala no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 21 e 22. Que esses frutos possam surgir dentro de nós, mas como eu estou falando, são frutos. Frutos não tem como você forçar uma árvore dar fruto, o fruto ela nasce natural. Então que o seu Santo Espírito continue trabalhando no nosso coração, para que esses frutos possam fluir, para que nós não possamos viver irado, mas que a gente possamos se controlar através do seu Santo Espírito. Esteja comigo, esteja conosco, com essas pessoas que estão orando comigo, que estão assistindo esse vídeo. Abençoa todos diante desse mundo que nós estamos vivendo, diante do grande conflito entre o bem e o mal, e ao tempo do fim. Brevemente o céu se enrolará como um pergaminho, o Senhor aparecerá no céu, nas nuvens do céu, com milhares e milhares de anjos para buscar aqueles que são fiéis a Ti, e aqueles que perseveram até o fim. Então, Senhor, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor perdoe meus pecados, para que eu possa ser um eleito ao reino celestial e ao novo céu e nova terra que o Senhor irá de fazer. Perdoa os meus pecados e os nossos pecados. É o que eu te peço, não porque há mérito nenhum em nós. Somos pecadores e falhos e merecemos a punição e a morte. Mas pela graça o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós. E é em nome dele, pelo sangue dele, que eu peço remissão dos nossos pecados, das pessoas que estão orando comigo, e a mim também. Em nome de Jesus Cristo, vai essa oração. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Como sempre digo, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!